Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Escolhi para tema desta nossa conversa, desta partilha, a solenidade do Corpo de Deus que acabamos de celebrar nesta semana, na quinta-feira passada, dia Santo de Guarda, e que é a quinta-feira a seguir à festa da Santíssima Trindade. Essa festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, com a bula Transiturus, de 8 de setembro de 1264. E foi assim que a festa do Corpo de Deus começou a ser celebrada com grande solenidade, com um ofício próprio, uma missa própria, procissões solenes nas cidades, nas vilas, em todo o mundo católico, começando naturalmente por ser uma festa mais circunstanciada na Europa Central e depois espalhando-se por todo o mundo católico. E, portanto, esta bula do Papa Urbano IV foi muito importante para a instituição da festa. Para o ofício, para a missa propriamente dita, o Papa Urbano IV convidou São Tomás de Aquino a compor os hinos belíssimos que ainda hoje são cantados, tanto no latim como nas versões, nas traduções. O Panis Angélicos, quem é que não ouviu já interpretações belíssimas deste hino Panis Angélicos? Pange língua gloriosa, onde se encontra uma parte desse hino, é o Tantum Ergo, que se canta em latim, ou numa versão portuguesa que já é mais uma adaptação, não é propriamente uma tradução, em todas as bênçãos eucarísticas do Santíssimo. O Ave Verum Corpus Natum ex Maria Virgine, também de São Tomás de Aquino. Adoro te devote lates deitas, também de São Tomás de Aquino. Portanto, poemas belíssimos que são um tratado autêntico de teologia, de cristologia, de teologia sacramental, teologia trinitária, e que foram estes hinos que São Tomás compôs para a missa do Corpo de Deus, que foi celebrada com estas leituras até recentemente, até à reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Mas os hinos, esses continuam a ser cantados em latim ou nas versões, nas traduções, e interpretados pelos melhores cantores da atualidade ou de sempre. Mas a festa representa a consagração de uma tradição que lhe é anterior. E ela terá começado esta tradição ligada a um renovamento da espiritualidade eucarística num mosteiro de religiosas na zona, na Europa Central, na Bélgica. E depois isso foi-se propagando à sua volta desse mosteiro, e depois chegou até ao conhecimento do Papa Urbano IV, que foi monge numa abadia dessa região, e pronto, conhecia bem essa tradição. Porquê é que começou esta espiritualidade e esta festa do Corpo de Deus? Começou, por um lado, por uma espécie de revelação que uma religiosa terá tido, em que lhe era pedido que renovasse ou que cultivasse a devoção ao Santíssimo Sacramento com a adoração eucarística e depois, naturalmente, procissões que alargavam para o povo simples este mistério, esta espiritualidade, portanto, ligada à Eucaristia e ligada ao mistério da encarnação. Mas também poderá ter acontecido que um dos motivos, que tinha levado, de facto, a chegar a esta festa e toda a devoção à Eucaristia que a partir desta solenidade se desenvolveu na Igreja, o facto de, no século XI, ter surgido a primeira crise eucarística, com a dificuldade dos teólogos, de alguns teólogos pelo menos, conseguirem explicar a presença real. Como é que o Senhor que está no céu, pela ascensão, subiu ao céu, como é que está na terra, na Igreja e nos sacramentos, concretamente na Eucaristia? Como se explica este fenómeno misterioso, sacramental, da presença real?
E a dificuldade foi especialmente sentida por Berengário de Tours, que naturalmente dava uma explicação meramente espiritualista que punha em causa o realismo da presença real do Senhor. Ele está realmente presente na Eucaristia, corpo, alma e divindade, como uma belíssima oração que aprendemos em Fátima o diz. O corpo e o sangue do Senhor, alma e divindade de Cristo está presente na Eucaristia. É o corpo verdadeiro nascido da Virgem Maria, como diz Santo Tomás de Aquino no belíssimo hino que ele compôs. Portanto, essa dificuldade de entender, de explicar, e por isso a Igreja, o magistério, houve concílios romanos que se distanciaram, que condenaram esta heresia de Berengário, e São Tomás de Aquino e São Boaventura também, tentando ultrapassar uma explicação meramente fisicista, como se na comunhão sacramental nós mastigássemos a carne física do Senhor, não é? Estamos aqui no plano do mistério, no plano do sacramento, não é? O pão eucarístico, o Santíssimo Sacramento, mas é uma presença real, mas que ultrapassa uma explicação física ou meramente espiritual, que era o grande problema levantado por Berengário de Tours. A Igreja reagiu da forma mais autêntica, porque estes mistérios que são difíceis de entender ao nível intelectual e portanto as explicações, o problema surge quando se tenta explicar o como da presença real, mas uma coisa é o plano da explicação conceptual, teórica, outra é o plano da realidade. E por isso a Igreja, com a liturgia, com a espiritualidade sacramental, com as procissões, etc., celebrava a própria fé, dava testemunho da fé no mistério da presença real, mesmo se ele permanece ao entendimento incompreensível. Aliás, o que acontece com a Eucaristia acontece com o mistério trinitário, com a Cristologia. Nós conhecemos já a dificuldade de Santo Agostinho, que eu já referi na partilha anterior sobre a Santíssima Trindade, em que há aquela história que se conta, em parte lendária, talvez até também tenha acontecido na vida do santo, em que ele estava passeando na praia da cidade de Hipona, onde era bispo, mergulhado nos pensamentos, na sua reflexão que estava a fazer sobre a Santíssima Trindade. O De Trinitate é uma obra monumental que Santo Agostinho levou 15 anos a escrever. Ele diz: eu comecei a escrevê-la na minha juventude e estou a terminá-la na minha velhice, portanto, ao longo de uma vida inteira. Então ele estava mergulhado nestes pensamentos sobre a Santíssima Trindade, como explicá-la, e encontrou um rapazinho que brincava na praia, tentando trazer água do mar com uma concha para uma cova que ele tinha feito na areia. O menino ia e vinha, e Santo Agostinho viu o menino a brincar e depois perguntou-lhe: o que é que, menino, o que é que estás aí a fazer então? E ele respondeu: estou a trazer a água do mar para aqui, para esta cova que eu fiz na areia. Achas que isso é possível? Pôr a água do mar toda nesta cova que fizeste na areia? Achas que isso é possível? E o menino levantou-se e, muito sério, respondeu a Santo Agostinho: é mais fácil para mim trazer a água do mar para esta cova que eu fiz aqui na areia do que tu colocares o mistério da Santíssima Trindade nos limites da tua inteligência. Santo Agostinho, como que foi-se chamado à realidade, e nisto o menino tinha desaparecido. A partir deste momento, como eu expliquei na última partilha, Santo Agostinho deixou de preocupar-se por uma explicação racional e intelectual do mistério para ir descobrir os lugares onde ele se revela, porque o mistério que é incompreensível à inteligência é cognoscível, pode-se encontrar. E onde é que se encontra, diz Santo Agostinho? Ele descobriu que o mistério da Santíssima Trindade encontra-se no homem, na Igreja, nos sacramentos. E por isso é aí, no homem, na Igreja, nos sacramentos, que devemos de encontrar a Santíssima Trindade, que é incompreensível para o entendimento, mas
não se compreende, mas acredita-se, vive-se, experimenta-se nos sacramentos, na fé, na experiência. Ora, o que acontece com o mistério da Santíssima Trindade acontece com os outros mistérios. A Eucaristia, a Cristologia, mas a Eucaristia concretamente. Nós não podemos compreender, explicar a transubstanciação eucarística, é assim como o Concílio de Trento, seguindo já uma longa tradição que já vem desde também da Idade Média, do século XIII, já no quarto concílio de em 1215, e depois Santo Tomás de Aquino ocupa-se longamente da Eucaristia nos seus hinos e depois na reflexão teológica, nos sacramentos, etc., em que, pelas palavras da consagração, que é Jesus Cristo, que na última ceia disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele é o verbo, é o Criador, não é? Pelo qual todas as coisas foram feitas, como nós dizemos no credo. Então, o pão torna-se corpo, o vinho torna-se sangue, o corpo sacramental na Eucaristia, verdadeiramente, não é? E é assim que a Igreja acredita que é em virtude da palavra criadora que Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, há uma nova criação. A transubstanciação representa uma nova criação e o mistério é que os nossos olhos veem pão, os nossos sentidos, o gosto saboreia pão e saboreia o vinho, mas na realidade é o corpo e o sangue do Senhor, é o Verbo de Deus encarnado. Que depois São Tomás, no hino Ave Verum Corpus Natum, diz: este mistério que nós veneramos e adoramos na Eucaristia é o mesmo verdadeiro Verbo encarnado que nasceu da Virgem Maria. Ave Verum Corpus, eis, salve o verdadeiro corpo, que é o corpo eucarístico, nascido da Virgem Maria. Este grande mistério, que é o mistério central da própria Igreja, não é? E, portanto, esta festa e a teologia e o magistério e a liturgia visa alimentar no povo de Deus a fé na presença real do Senhor na Eucaristia e dar testemunho deste mistério. É por isso que a Igreja recomenda que na festa do Corpo de Deus se façam procissões nas cidades, nas aldeias, nas paróquias em geral. Eu próprio, na quinta-feira passada, participei na procissão do Corpo de Deus na paróquia onde eu costumo celebrar ao domingo. Portanto, temos este grande mistério da Eucaristia, que no fundo é um mistério da encarnação, porque no século XIII, antes já nos séculos anteriores, mas sobretudo no século XIII, nessa altura, o mistério da encarnação foi posto em causa na Eucaristia por Berengar de Tours, mas o mistério da encarnação foi posto em causa pelos cátaros, pelos albigenses, pronto, uma seita que se desenvolveu sobretudo no sul de França, em volta da cidade de Albi, conhecidos pelos cátaros, os albigenses, que no fundo punham em causa o mistério da encarnação e, portanto, a realidade sacramental da Igreja, punha em causa o matrimónio. É interessante que é também no século XIII que no segundo concílio de Leão, em 1274, portanto estamos 10 anos após o início da festa do Corpo de Deus, o concílio declarou solenemente o setenário sacramental, incluindo o matrimónio nos sacramentos. Portanto, o matrimónio é verdadeiramente um sacramento, porque os cátaros albigenses consideravam que o matrimónio fazia parte da carne, do princípio do mal, e a Igreja teve necessidade de proclamar a bondade do sacramento. É uma realidade santa. Portanto, estás a ver, não era só a Eucaristia, eram outros mistérios que eram postos em causa no século XIII e que a Igreja e a teologia e a liturgia reagiram deste modo. De facto, o mistério da encarnação, a Eucaristia é o mistério da encarnação, Ave Verum Corpus Natum, Ex Maria Virgine, e que é a síntese de todo o mistério cristão. Desde a encarnação propriamente dita, que é o Natal, o nascimento do Verbo de Deus no seio da Virgem Maria, à paixão. E a espiritualidade medieval estrutura-se
à volta destes dois polos fundamentais que nós podíamos comparar aos dois centros de uma elipse. Uma elipse. De um lado, num centro, temos o mistério da encarnação, o Natal, digamos assim, o nascimento do Verbo de Deus encarnado no seio da Virgem Maria, e do outro lado, no outro centro, esta elipse, o mistério da paixão. Mas é interessante também que já o Natal é visto à luz da paixão. A paixão é vista como o complemento, a perfeição do próprio Natal. Se o meu amigo, ou algum dos meus amigos que ouve esta partilha destas conversas dominicais e viver em Portugal e for a Fátima alguma vez, ou quando for a Fátima, convido a visitar um museu que está na Consolata, que eu já visitei há muitos anos, com muito proveito, porque tem um museu com peças relativamente ao Natal e peças relativamente à paixão. Muito interessante. Mas o que me surpreendeu foi, nas peças relativas ao Natal, há uma que é muito interessante, que representa o Menino Jesus deitado numa cruz. Essa mesma cena do Menino Jesus que nasce e que é reclinado na cruz, a cruz é que é a manjedoura de que fala São Lucas no seu Evangelho, encontrei-a também no museu em Évora, o Museu dos Cónegos da Sé de Évora, que fui há tempos visitar, e que estava lá numa redoma um presépio, ou seja, o menino deitado numa cruz. Pronto, é interessante esta intuição da arte cristã medieval, do século XIII, não é? Eu não sei, não me recordo a data destas peças, mas remonta a esse tempo. Eu também tenho um presépio assim, o Menino Jesus deitado sob a cruz, que uma aluna me deu quando eu falava nestes temas nas aulas de Cristologia. Portanto, o Menino Jesus que nasce já é o menino que vai ser crucificado na paixão. Que, aliás, depois São Pedro, nas suas cartas, vai dizer o seguinte, que o Cordeiro imolado estava já previsto antes da criação do mundo. Pronto, o mistério da encarnação envolve o Natal e a paixão. E o Natal e a paixão são os dois centros da elipse do mistério cristão. No centro, diríamos assim, como síntese dos dois centros, dois polos, não é? Desta elipse admirável do mistério da nossa redenção, está a Eucaristia, que é o memorial da paixão. E o próprio São Tomás de Aquino desenvolve a sua teologia sacramental, e os sacramentos em geral e a Eucaristia em particular, a partir da paixão. A paixão é o ponto focal a partir do qual os sacramentos surgem, não é? Como mistério. Aliás, nós encontramos isso também em São João, na paixão, quando do lado aberto de Jesus sai sangue e água, e que é o símbolo da Eucaristia, do batismo e também do mistério da Igreja que nasce do coração de Deus. De tal modo que a Eucaristia é o centro onde se cruzam estes dois polos, estes dois centros desta elipse, e, portanto, a Eucaristia onde se celebra a totalidade do mistério sacramental de Cristo, da Igreja e do mistério trinitário, não é? Porque a Eucaristia é a celebração do mistério da paixão do Senhor, na qual se revela a Santíssima Trindade. Portanto, é muito interessante esta solenidade que tem um alcance admirável e que hoje, naturalmente, no nosso tempo, será necessário continuar a celebrar com a mesma solenidade ou ainda mais do que era no passado. Nessa altura surgiram também, talvez a confirmar esse mistério, diversos milagres eucarísticos. Diversos milagres eucarísticos, dos quais eu recordo talvez como os mais evidentes, mais famosos, são o nosso milagre aqui de Santarém, que se realizou a 16 de 2 de fevereiro de 1247, e depois o milagre de Bolsena, na Itália, em 1264, no mesmo ano em que foi instituída a festa do Corpo de Deus. Em Santarém, este milagre ainda se encontra lá, a igreja, e que a relíquia eucarística se encontra na igreja de Santo Estevão, que foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Milagre pelo bispo de Santarém, Dom António Francisco Marques. Portanto, estás a ver, os milagres eucarísticos, de certa maneira,
não comprovam, não são provas, é um milagre, são sinais, não é? Que a Igreja, alguns o conhecem como tais, outros têm algumas, eventualmente algumas reservas, mas que de certa maneira comprovam esta espiritualidade sobre o realismo sacramental da presença real do Senhor na Eucaristia. Nós conhecemos um jovem falecido quando tinha 15 anos, Carlo Acutis, e que é beato, e que o Santo Padre, muito em breve, já temos informações que muito em breve será canonizado. Carlo Acutis tinha uma devoção especial à Eucaristia. Ele dizia, por exemplo, queres ir ao céu, queres ver o céu, entra na igreja. Né? Queres ir ao céu, vai à missa. Portanto, a Eucaristia, a igreja é a comunidade eucarística. Sempre que os outros estiverem reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles. A igreja é o corpo da Santíssima Trindade, é o corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo é o Jesus Cristo histórico, glorioso, sacramental. O corpo de Cristo nascido de Maria, crucificado na cruz, que subiu ao céu, que está presente na igreja e na Eucaristia. Portanto, a solenidade do corpo de Deus celebra este mistério total, que é a síntese de todos os mistérios, podemos nós dizer. E é por isso que a Eucaristia é tão importante. E é por isso que, sobretudo, a Eucaristia Dominical se torna o sinal evidente de quem é praticante ou não. Um católico praticante é aquele que vai à missa ao domingo, por exemplo. Não é? Ora, Carlo Acutis, um rapazinho de 15 que faleceu quando tinha 15 anos, fez uma coleção de todos os milagres eucarísticos no mundo, que compilou e fez uma exposição que andou pelo mundo inteiro e que esteve também em Fátima. Pronto, este mistério do corpo de Deus, pronto, é o corpo de Cristo, o corpo de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, é um mistério centrado na nossa fé e talvez seja necessário cultivar esta piedade eucarística tão fortemente vivida por Carlo Acutis e por todos os cristãos que vão à missa ao domingo, por exemplo, porque estamos num tempo em que este mistério central é de certa maneira esquecido, a frequência dominical é cada vez mais reduzida, são poucos aqueles que vão em comparação com aqueles que se declaram católicos no mundo, são poucos os praticantes neste sentido, mas a verdade é que são estes poucos que celebram o mistério que sustentam o mundo no seu próprio ser. Obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.